dessa reunião, o objetivo dessa reunião é estabelecer metodologia para a gente fazer o treinamento lá na Assembleia no dia 10, 11 e 12. A Fundação Rotária vai ter amanhã do sábado todo, ou seja, de 8 até as 12, para explorar todas as suas atribuições durante esse período. Qual é a minha ideia? Tá? A minha ideia é a gente ser o mais objetivo possível e o ser mais prático possível. Então, a teoria vai ser a mínima possível, pelo menos na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Vai ser a teoria mínimo, porque qualquer um mais Rotary hoje em dia entra em tudo e sabe de tudo, né, do mais Rotary. Então, a gente vai ter, na parte de secretaria, um incentivo para as pessoas entrarem no mais Rotary. A gente também deve dizer que entra no mais Rotary e aí diz exatamente quais são os cursos que cada um deve fazer para a Fundação Rotária, né, que pode ser até isso antes da própria assim que a gente tiver os presidentes das comissões da Fundação Rotária, aí a Fundação Rotária, no caso, o Kleber, o Júnior, Macário, seria ideal até Kleber mesmo, pedir para que todos eles façam esse curso, né? Pelo menos a gente pedir isso aí. Bom, a minha ideia basicamente é o seguinte, gente. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Vou dar um exemplo prático que eu falei. Tudo que eu estou falando aqui, Leandro está sabendo, tá? Leandro está sabendo, porque Leandro é o líder. Tudo que eu vou fazer, eu faço com ele, pergunto a ele se eu posso fazer ou não. Como ele autoriza, aí eu tô falando para vocês. Repare, eu vou dar um exemplo para vocês. Não adianta a gente chegar na minha meta que está aqui, é $1 por cada associado por mês para a polio. Tá? Isso vai ficar no ar. Quem é que é o responsável, quem não é o responsável, como é que vai ser? Aí Júnior Macário não vai depositar, ninguém vai cobrar Júnior e fica nessa história. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que aí, Kleber, a gente vai falar você vai ter um espaço para falar aí também sobre a polio, né? Mas, objetivamente, o que é que a gente vai querer de resultado, né? Então, por exemplo, o presidente, no caso, eu estava até falando que o presidente do clube é que vai ficar responsável para esse depósito dessa doação do clube. Então, se o clube tem 20 sócios, vai depositar todo mês $20 para a polio. Tá? Aí a gente tem que chegar aos detalhes, eu acho. Se a pessoa não tiver os $1, não tiver R$5,40, não tiver, o que é que esse caba deve fazer? Deve pedir ao irmão 2.000 ou R$2, pede a outro R$2, paga e ainda fica com troco de 60 centavos. Né? Então, por exemplo, no meu caso, do clube de Rotary Recife, como é que Berenguer, que vai ser o presidente, vai depositar $110 por mês? Que ele não consegue nem falar com a metade da turma, porque um está doente, o outro não vem, o outro não consegue. E como é que Berenguer vai cobrar a um companheiro tal R$5,30, né? Ou 40 centavos? Como é que esse companheiro vai? Então, eu acho que aí Berenguer tem que assumir isso aí e falar com o Leandro. Leandro tem muito dinheiro, vai, Leandro, ó, fulano não pagou, tu paga os R$5 de fulano, aí Leandro vai dizer, pago ou não pago? Né? Mas contanto que Berenguer consiga fazer. Então, cada um vai ter que arrumar um jeito de fazer isso aí. E não adianta o cara dizer que não quer fazer. Porque na Assembleia eu vou perguntar o que é que os presidentes querem fazer ou não. Vou perguntar, ó, vocês querem assumir o compromisso de cada associado pagar $1? Pronto, se ele disser que sim, pronto, aí a gente vai ficar em cima, então vai ficar. Vai ficar Júnior, vai ficar Kleber, vai ficar eu, e vai ficar todo mundo vendo cobrar isso aqui. Então, a gente estabelecer critérios, estabelecer metas para ser cumprida. Porque não adianta a gente passar 3, 4 dias falando sobre a polio, o que é que tem a polio, quantos casos já tem, o que é que a gente precisa fazer, quem foi que inventou essa história de polio. Então, eu queria ser objetivo nessas explanações e nessas situações, tá? Então, pelo menos, eu estou dando exemplo da polio, tá? Eu estou dando exemplo da polio, como tem
outros exemplos também por aí. Empresa cidadã. Empresa cidadã estabeleceu metas para cada governador assistente obter uma empresa cidadã. Mas como é que vai obter empresa cidadã? Aí eu tenho aqui, eu falo sobre empresa cidadã, Emílio fala sobre empresa cidadã, mas o que precisa, na realidade, é que cada presidente, o primeiro passo é, cada presidente de clubes Berenguer indique uma pessoa que vai ser responsável por empresa cidadã. Né? Não é sobre a BTRF, é sobre a empresa cidadã. Então, tudo que aconteceu com a empresa cidadã vai ser fulano de tal, vai ser Rogério. Rogério, tu vai ficar no Rotary Clube Recife com a empresa cidadã. Então, vai colocar Rogério, vai cobrar Rogério para Rogério fazer uma reunião ou pedir sugestões na Assembleia, na reunião do Rotary, né? Pedir sugestões, cada um indica aí 5 empresas cidadãs, então, ou que possíveis empresas cidadãs, aí faz a lista das empresas cidadãs, todo mundo faz ali. Vê quem é que conhece, que Macário conhece, que Marcelo conhece aquela empresa ali. Então, Macário, vamos lá comigo, vamos lá, Marcelo, junto comigo lá, aí vai Rogério, vai Macário, vai Marcelo, para falar com a empresa cidadã. Aí tem todos aqueles critérios que tem que vai, não pode ir no começo do mês, não pode ir no final do mês, não pode ir no começo da manhã, não pode ir no final da manhã. Essas lenga-lenga todinha que tem por aí que a gente tem já toda uma metodologia para dizer isso. Outra coisa, não adianta só o cara fazer uma empresa cidadã e não acompanhar o recebimento dele. Então, a gente recebe, eu recebo todo mundo, quem está pagando, quem não está pagando, e aí a gente Júnior vai ligar para lá, no meu caso, Júnior, que é o secretário executivo, vai ligar para lá, para ele, e dizer, foi que houve, não sei o quê, mas se continuar, a gente chama esse cara para fazer uma palestra no clube. Vamos chamar o cara para falar no clube. Se não der, aí Kleber entra, depois, se não entrar, depois eu entro para poder cobrar, porque algumas vezes é até esquecimento. Tá? E também não adianta fazer uma empresa cidadã e não ligar para ela, não sei o quê. A gente tem que chamar essa empresa cidadã para fazer uma palestra, para de vez em quando chamar ela para o clube. Ou seja, a gente tem que fazer todos esses. Então, a gente definir essas coisas no treinamento para que a gente possa obter resultado, ou seja, a gente cumprir as metas que tem. Né? Para a Batistela mesmo aí, tá estipulado aí, já falei para a Batistela que a gente tem que fazer uma empresa, um título por Harris por cada clube. Aí muita gente vai ficar rindo de mim e dizer assim, não é impossível um negócio desse, né? Mas se a gente não consegue para cada clube, a gente consegue 80 títulos por Harris. Como é que a gente vai conseguir esses 80 títulos por Harris? Aí tem que montar a estratégia. Você tem aí $10 por mês com 10 pessoas, então cada aí consegue arrecadar $100 por mês. $100 por mês vezes 10 meses vai dar $1.000. Não, mas não consigo $10. Aí você faz $5 cada um, todo mês, durante 10 meses, a gente vai ter 500. Aí o distrito dá mais 500. Doa mais 500, e ele tem com 500 a gente consegue um título por Harris. E esse trabalho é que a gente precisa fazer. Esse trabalho é que meu grande companheiro aí, Batistella, vai ter um trabalho grande para fazer isso aí e tentar, junto com isso aí, a gente arrecadar pontos. Kleber tem um bocado de pontos por aí que a gente pode utilizar. Leandro também tem, né? Tem outras pessoas que têm, inclusive, tem esses pontos que a gente pode repassar, inclusive até tem gente no clube que faz 5, 6 anos que tem $100 lá no clube, que não vai usar mais não, doa isso aqui para pelo menos, para ajudar outra pessoa a ganhar. Então, o que eu estava querendo, na realidade, é ter um treinamento muito, muito focado nos objetivos, nos resultados. Tá? Eu e Leandro vamos ficar lá na sala dos presidentes, a gente vai falar tudo isso também, vai fazer uma forma geral aí, vai falar sobre meio ambiente, sobre tudo no mundo, e a gente vai dar um tempo também para eles opinarem, para eles dar sugestões, né?
E se por acaso tiver uma sugestão, não, no meu clube eu não vou doar para a Poli $1, vou doar $2, ótimo. Como é que a gente vai conseguir isso aí? Bora, vamos tentar conseguir. Quer dizer, não, eu tenho outra ideia que um caba dá $1, dá $100 e cobre toda a despesa do ano todo. Tudo bem, uma pessoa dá $100 para a fundação, contanto que a gente arrecade $1.600 todo mês, que é a quantidade de associados, todo mês a gente consiga essa doação para a polio, né? Essa seria a minha ideia a nível... eu não quero me estender muito assim, porque a gente precisa detalhar. Júnior tá gravando essa reunião, ele vai passar tudo isso para um papel. Eu vou dizer quais são as metas que a gente tem aqui, tá? Eu vou dar a Júnior também essas metas que a gente vai falar, e a gente vai passar isso para o papel, e aí sim eu fico à disposição de vocês para ter alguma sugestão, alguma coisa, né? Mônica vai ter que arrecadar dinheiro. Quanto é que Mônica vai arrecadar dinheiro, né, Mônica? Qual vai ser o método que ela vai arrecadar dinheiro? Como é que vai arrecadar dinheiro? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Pode Pronto, ser. então... Eu posso falar agora ou em outro momento? Não, repare, eu acho que eu já falei. Eu acho que eu já falei já demais aí. Eu quero que receber algumas sugestões. Leandro vai ter a preferência, porque ele é que é o líder, ele é quem... Eu quero dizer a vocês que tudo que a gente errar aqui, a culpa é de Leandro, já disse isso a ele, porque se ele não treinar a gente, ele é o líder de capacitação. Se eu não tiver capacitado, culpa é dele, né? E se Kleber também não tiver capacitado, é culpa de Leandro também, porque não capacitou. Ele é capaz, ele vai treinar o presidente, o governador e toda a equipe, né? Leandro, com a palavra. Obrigado, Miranda. Mônica, desculpa, mas é porque ele está sabendo que eu vou ter que sair mais cedo, que eu tinha um compromisso já programado. Então, veja, na realidade, vocês sabem que eu lido com Miranda muito bem. Miranda, para mim, é um trator, como eu sempre digo. Ele está cheio de ideias, é tanta ideia, e que ele diz, eu aprovo todos, aprovo, com certeza, porque eu acho que a ideia de que uma pessoa tenha o entusiasmo que ele tem, a gente não pode nunca, uma palavra muito difícil, tolher uma coisa dessa. Não é? Porque, na realidade, ele pode... Eu me lembro bem, quando eu entrei no Rotary Club do Recife, nós tínhamos 141 companheiros. E, na reunião, compareci em torno de 80 a 85, para vocês terem uma ideia. Na época, era um Rotary, que eu digo, de respeito. Hoje eu não considero mais um Rotary de respeito, uma reunião de 20 pessoas, 25 no máximo. Tá? Eu estou falando isso não é em relação aos clubes menores, estou falando em relação a um clube que tem 110. Não é? Então, me colocaram a comissão de companheirismo e eu me juntei com 4 ases do clube, Valério, doutor Inácio, Cláudio Pacheco, se eu não me engano foi Bira, o outro, não foi Bira, não, Bira era muito pequeno na época. Eu acho que foi já até os mais antigos conhecem. Então, veja, naquela época eu levei 20 propostas. Eles começaram a rir, uns faziam assim, outros faziam assim, e no final, Valério, que era o mais arguto, disse, meu filho, se você fizer 4 coisas dessas aí, você vai ser o melhor presidente de comissão de companheirismo do clube, das 24. E você vai ser o companheiro do ano. O companheiro do ano do clube, na época, o cara só era com 10, 15 anos. Meu sogro, para vocês terem ideia, só foi depois de 21 anos de clube. E todo mundo sabe que era um companheirão, né? Então, eu fui no outro ano, porque nós fizemos das 25. Então, quando eu ouço Miranda falando, o entusiasmo, o que ele quer fazer, né, a gente tem que aprovar. Tá? Mesmo que a gente ache que, às vezes, por exemplo, ele lida com a proposta dele, por exemplo, de um Rotary por R$1, $1 por rotariano por mês, com um clube de elite. Tá? Eu não estou dizendo que tem clube ruim, que tem clube bom, mas tem clube de 6 pessoas, tem clube que não tem presidente até a hora da nossa Assembleia, até o dia 1º de julho. E isso é que é a dificuldade que a gente tem no distrito, minha gente. Então,
Uma capacitação bem feita na Assembleia, ela quer dizer muita coisa, mas vai depender principalmente... Tá? O líder da Fundação Rotária, obviamente, é o presidente, é Kleber. Kleber vai decidir com cada um que vai apresentar alguma coisa, porque nem todos vão ter que apresentar, vão ter que estar presentes, vão ter que participar de alguma maneira, mas não sei se Kleber, quando organizar, fizer o organograma da reunião, ele vai passar a palavra para todos, etc. Agora, o que é importante, que eu sempre defendi, tenho certeza que Kleber, que Miranda defende, é que nós devíamos ser menos formais e chegar mais perto do associado. Mais perto do associado não é dar uma aula, como eu digo sempre, dizendo que Paul Harry nasceu na cidade de Chicago, nem foi lá, né? Que aquela data é isso, aquela outra data é isso. É uma demonstração muito bonita de conhecimento. No entanto, aquela pessoa que está ali, na simplicidade de nunca ter, como diz Bira, não sabem nem que Paul Harris morreu. Muitos que estão ali não sabem que Paul Harris morreu. Eles não precisam saber disso, eles precisam saber a coisa básica, aí que Miranda tem toda a razão. Eles precisam saber que, para ele ser um bom rotariano no clube naquele ano, ele tem que conseguir do seu clube, porque ele é presidente da comissão da Fundação Rotária. Ele tem que conseguir aqueles objetivos. Então, é mais importante que vocês demonstrem na reunião qual é o objetivo da sua comissão específica, através de quem vai falar, de que aquela pessoa que está lá presente, ele tem, entre aspas, de cumprir. Que é muito bom, é muito fácil para mim eu dar uma missão a uma pessoa que eu sei que vai cumprir. Ó, Mônica, vende aí 2.000 latinhas de coisa, ela vai vender. Mas é difícil eu chegar no meu clube e dizer isso a determinadas figuras que nunca deram R$1. E não vão dar R$1, não. Não vão dar. Então, veja, as coisas são difíceis da gente conseguir. E a melhor maneira é chegar no dia da capacitação, aí fiquem à vontade, tá, Mônica? Fique à vontade, Mônica, fique à vontade quem quiser. Eu acho que Kleber e Emílio sabem mais fundação até do que eu, mas os que precisarem, me ligue. A gente faz um encontro só nós dois, a gente vai para o telefone, vai para o FaceTime, vai para cá, para o Zoom, a gente conversa exaustivamente, de uma maneira extremamente prática, conversa, não é? É como Miranda diz, aula a gente tem no My Rotary, basta ir para o My Rotary que a gente tem a aula, não é? Então, veja, tranquilidade, a gente está à disposição, vamos tentar pegar todos os objetivos que Miranda tem e vai acrescentar, ele ainda vai para a Assembleia Internacional, provavelmente eles vêm de lá com alguma novidade, eu espero que sim, não é? E que a gente vai ter que jogar dentro da Assembleia. Então, essa reunião hoje é uma prévia, porque em janeiro ele vai ter a instrução dele. Não tenham dúvida que ele vai voltar diferente, tá certo? Então, gente, para que a gente seja prático, nós temos uma sala da Fundação Rotária inteira. Tá? Depois da sala da Fundação Rotária, todos podem ir para a nossa sala da presidência. Todos podem acrescentar alguma coisa. E, na Fundação Rotária, o que é que a gente espera? A gente espera, como nós estaremos numa sala à parte, que a liderança, esse mote aqui, esse assunto aqui, não me preocupa, não. Zero preocupação. Por quê? Porque isso que Kleber vai fazer, ele já fez N vezes, tá certo? Na minha opinião, Kleber já deve ter feito essa Fundação Rotária por baixo, 5 vezes a capacitação da sala da Fundação Rotária. Então, com certeza, ele vai organizar de uma maneira que todos tenham a chance de lá, se não tiver tempo para falar, levantar e acrescentar. Eu gostaria que eu estou com a comissão da polimielite e eu vou introduzir isso no distrito. Agora, o que é importante, gente, é que nós tenhamos o máximo de pessoas representantes da Fundação Rotária. Então, como se diz, alguém falou a semana passada que na Assembleia de Alexina não tinham 60 presidentes.
Ora, então, representantes da Fundação Rotária, Kleber me disse que na sala dele não tinha 30 pessoas. Então, não tem 30 de 85. Esse é o mote da gente, é botar essa turma lá dentro, o que é muito difícil. Então, eu acho que o nosso trabalho, Júnior, José Miranda, tem que ser cobrado do presidente levar as comissões para a Assembleia. Porque, se não levar as comissões para a Assembleia, a gente falar para 15 pessoas não vai atingir absolutamente nenhum objetivo. Tá? Então, de agora, vocês podem, inclusive, tá certo, mandar para nós o nome dos que tiverem com o telefone, e eu proponho que todos vocês possam ligar para eles. Dizer, olha, não perca, me dê o nome do representante da Fundação Rotária. Ah, eu não tenho nenhum. Claro que não tem. Tem clube que só tem 4, 5 pessoas. Como é que pode ter presidente de comissão? Se um é presidente, um é secretário, um é tesoureiro, outro é protocolo. Acabou seu clube. Esse não vai ter nunca presidente de comissão. E assim, gente, você vai ter muitos clubes. Tá? Eu já cheguei num clube muito querido meu de Batistela, tinha 16 pessoas, botaram 7 na mesa. Tá? Sobraram quantos? Sobraram 9. Um era o protocolo, sobraram 8. Então, uma mesa de 7, um protocolo 8 e 8 assistindo uma palestra. Olha, não era melhor ter botado só o presidente na mesa e até o palestrante fora para aumentar o auditório? Era. Então, são essas coisas que a gente tem que ter. Um trabalho grande de ligação. O telefone hoje é de graça. Não é mais aquela ligação que a gente estava namorando no telefone, o pai passava a fazer, olha a conta, e a gente ficava doidinho para namorar não vir aquilo, olha a conta. Hoje não existe mais isso, gente. Hoje se liga de graça do telefone, não é do coisa não, tá? Então, vamos ajudar Miranda nisso. Na realidade, ele tem ideias extraordinárias. Eu tenho segurado a rédea, tá? Desse trator. Eu tenho segurado a rédea até porque ele quer fazer tudo agora. Eu digo, peraí, Miranda, deixa uma coisinha para tu fazer no teu ano. Senão, daqui a pouco, ele faz tudinho esse ano. E quando for o ano que vem, ele não tem mais nada para fazer. Acabou. Acabaram essas ideias. Não é? Então, eu tenho que segurar esse danado. Miranda, calma, isso é para tu fazer na tua gestão. Tenha calma. Não, mas o Rotary é assim. Eu digo, sim, meu amigo, mas isso é uma ideia de um governador. Isso é uma ideia de um cara que está eleito, ele vai entrar. Tá? Então, não tenha dúvida que a gente tem que ajudá-lo, porque ele vai derrubar a gente nesse negócio. Ou ele mata a gente, ou a gente ajuda muito ele, ele vai fazer uma excelente governadoria, que é o que eu tenho certeza que ele vai fazer. Porque eu repito, Valéria, aqui, ele está com tanta coisa boa para fazer, que se ele fizer um terço, ele vai fazer muito mais do que, não sei, mas a maioria dos governadores. Tá? Não gosto de falar A, B ou C, mas ele vai fazer mais do que a maioria dos governadores. Bom, então era isso e fico à disposição, tá, gente? Podem ligar à vontade, podem criticar, podem acrescentar, inclusive propor, tá? Então, vou ficar um pouquinho com vocês, mais 10 minutos eu vou ter que sair. Não olhem aquela minha saída pela esquerda, como se diz. Tá certo? Obrigado pela atenção, desculpa ter falado muito, que não é meu feitio. Abraço. Mônica. Estou com a mãozinha levantada aqui, viu? Mônica pediu primeiro, não foi? Mônica primeiro. Abre o microfone, Mônica. Pronto. Boa noite, companheiros. É um prazer estar fazendo parte, né, da equipe. E, assim, eu pretendo ajudar bastante. Agora, vejam só, vocês precisam sentir a realidade de cada clube, né? Eu vou citar um exemplo de Arco Verde, por exemplo. Arco Verde, pelo que a gente conhece, não tinha havido contribuição para a Fundação Rotária individualmente. Então, a gente fez a campanha no clube, falou com as pessoas, colocou no grupo, ninguém se manifestou. Então, a gente fez um trabalho individual, ligava para cada pessoa, conversava e tal. Mas o que acontece? O que é que algumas pessoas dizem? O que é que a gente tem de retorno com isso? Né?
E eu tive essa experiência não só com o Clube de Arco Verde, mas fazendo a campanha do Panetone, porque é um trabalho grande, né? Emílio está aí, Emílio sabe que trabalha, já trabalhou diretamente com isso, o estresse é enorme, e no final das contas o pessoal diz, qual é o retorno que o clube tem com isso? Quantos projetos vieram para aqui? Aí você diz, não, Mônica, mas tem um projeto distrital. Tem. Você faz um projeto de $1.000. Há algum problema, você não recebe esse projeto. É como a gente viu um agora, que eu disse, se Arco Verde não for classificado, eles vão me crucificar. Porque, assim, eu falo tanto sobre a Fundação Rotária, sobre o que vem, que se não houver um retorno, o que é que eles dizem? Por exemplo, em vez de você estar atrás de uma pessoa que adquira para a BTRF, a gente pode trazer essa pessoa para o clube, porque ela pode contribuir e a gente fazer projetos diretamente pelo clube. Então, assim, como é sertão e não, é um desafio grande de a gente conseguir patrocinadores, contribuidores, é um desafio, porque geralmente é um pequeno grupo que faz isso e a gente sempre vai para essas mesmas pessoas ou pessoas de outras cidades. Então, assim, precisa-se ver a realidade, né? A realidade de cada clube para que a gente possa trabalhar isso. E a primeira coisa que eles perguntam, e o retorno? Isso vem quando? Eu nunca vejo isso vir aqui para Arco Verde. Como é que fica? Quando eu estava fazendo a campanha dos panetones nas cidades do sertão, tinha presidente que dizia, olha, eu prefiro fazer os projetos por aqui, porque está comprando panetone, tudo bem, a gente pode comprar para ajudar, 1 ou 2, 3, uma caixa. Mas isso aí é muito trabalho, é despender dinheiro. Então, precisa se ver como, porque muitas vezes a gente sente isso muito engessado, tá? Sente engessado, porque a gente faz, a gente procura, a gente vai atrás. Eu fiquei já, acho que há uns 3 anos, eu fico com a Fundação Rotária, porque eu entendo todo o processo e procuro fazer um trabalho de formiguinha com as pessoas, entendeu? Então, vocês precisam, antes de ver essa questão das metas, de ver a realidade dos clubes, para que a gente possa trabalhar a base, para que a gente possa conseguir melhor lá na frente. Ok? Ok, antes de passar a palavra para Emílio, eu gostaria somente de informar aqui, quem está presente aqui também é a Andréa, que a Andréa vai fazer a parte de imagem pública, tá? E ela já tem experiência aí, já, muito embora ela não more aqui no Brasil, more no exterior, mas ela se comprometeu a fazer o trabalho, né? E eu acredito que vai nos ajudar muito. É por isso que eu pedi para ela participar daqui, também para ela começar a conhecer também as pessoas e a nossa filosofia. Emílio. Bom, eu vi atentamente o que você falou, Miranda, também o que o Leandro falou e Mônica. Quando você falou nessas doações serem para pólio, eu quero só entender se o seu objetivo é realmente doar para pólio ou é apenas arrecadação. Porque se for doar para pólio, meu amigo, eu digo a você de cara que eu sou contra. E não contribuirei. Porque doar para pólio é coisa de distrito rico. Distrito como o nosso tem que doar para o fundo anual para fazer FIDUC. E daqui a 3 anos, depois de você, o governador que estiver no lugar ter condições de fazer projeto de subsídio distrital e até auxiliar um projeto grande de subsídio global. Essa é a minha opinião sobre esse primeiro aspecto. Existem 2 pessoas no Brasil que têm a maior tranquilidade em nos ajudar se a gente precisar e chamar ou presencialmente ou talvez até virtualmente na Assembleia. O primeiro deles é Antônio Carlos Cardoso, que é um cara extremamente antipático, mas é a maior autoridade em conseguir empresa cidadã, em captar empresa cidadã no Brasil. Ele é um cara que já captou mais de 100 empresas cidadãs. Ele, só para você ter uma ideia. Caso o Antônio Carlos não possa ou dê alguma coisa errada, ainda temos o próprio presidente atual da BTRF, que é Adriano Valente, que é um cara que está se dedicando muito
a BTRF, eu tenho certeza que ele também não faria a menor questão, muito pelo contrário, ele faria a maior questão de nos ajudar com relação à empresa cidadã. Bom, inicialmente era isso que eu queria dizer. Emílio, é exatamente isso aí. Com relação à empresa cidadã, a gente mais ou menos, eu e você, eu conheço alguma coisa, você conhece muito mais do que eu, tá? E a gente sabe como é que a gente pode. Primeiro, a gente tem que se convencer, né? Que realmente é uma coisa boa para a empresa, não é para o Rota, é para a empresa. Eu estive falando já com a Andréa, uma das minhas preocupações era a gente, ela deu uma ideia, tá? Aqui, e eu digo, André, eu vou pedir o mínimo possível aos associados. Eu vou pedir o mínimo possível aos associados. Então, eu acho que o associado deve pagar as suas per capita e pronto. Tá? Agora, a gente pode conseguir uma empresa cidadã e mostrar as vantagens que tem. A forma como a gente vai pedir é como você está dizendo. É que você, Adriano, a gente tem treinamento, tem tudo mais, mas que a gente precisa cobrar. A gente precisa muito que o secretário vá cobrar quando a tal empresa não pagar, porque geralmente esquece, você não paga e pronto, tudo bem. Como a minha mesmo, empresa cidadã, até eu passei 2 meses sem pagar, porque não pagaram, tá certo? E não vai para protesto, não vai para nada, e deixaram e foi por causa de cadeia. Então, na realidade, eu acho que a gente precisa, eu não acredito nada sem trabalho. Eu acho que o trabalho, a partir do trabalho, é que a gente consegue as coisas, né? Então, se a gente conseguir trabalhar, é isso. Agora, por que a polio, tá? Por que a polio? Eu pretendo arrecadar muito mais para o fundo anual. Eu pretendo. Como eu vou? É através de empresas cidadãs, né? Que a gente já tem 25 empresas cidadãs a partir do momento que eu entro, que foi os compromissos que cada governador assistente, para ser governador assistente, eles se comprometeram comigo. Eu vou cobrar o tempo todinho, tá? E vou começar a fazer também empresa cidadã, inclusive nas minhas visitas aos clubes, tá? Então, eu faço questão de mostrar a Arco Verde que é vantagem ele ser da empresa cidadã. E a gente tem que ver o método aí da gente tirar essa ideia, né, dos rótulos do interior. A gente tem que fazer projeto, é por isso que a gente está colocando aqui Marcelo, que uma das metas, a primeira meta que eu tenho aqui na realidade, projetos, tá? Vocês olharem por aí, nas minhas apresentações, você vai ver que, em primeiro lugar, está projeto. Tá? Em primeiro lugar, está projeto, porque não adianta você arrecadar, você tem que ter projeto primeiro. Então, eu acho que a gente tem que focar nesse projeto, a gente tem que incentivar esse projeto. Sim, desculpa aí, mas como eu estava dizendo, fica fácil você cobrar $1 para a polio. É muito melhor do que você cobrar $1 para o fundo anual. Porque a polio, na realidade, eu acho que é uma obrigação. Não é que a gente queira se beneficiar, estou falando como ser humano, tá? Eu acho que é um benefício que a gente traz para o mundo todo se a gente colocar o Rotary está com a disposição de investir em polio, né? A gente tem uma oportunidade única, e mesmo que a gente não seja um distrito rico, mas Emílio, $1 por mês, Emílio, você não dá se você não quiser. É uma caridade, $1 por mês, eu não acredito. Se você não tiver $1 por mês, você pede a um irmão, pede a um tio, pede a um cunhado, para ter, pede R$1 a cada um, e a gente tem com 5 pessoas, tem $1. Eu acho que a gente precisa nessas pequenas coisas, tá entendendo, Emílio? É uma forma da gente assim. Eu estou dizendo isso por questões de empresariais que eu tenho nas empresas, na minha empresa lá. Então, eu dou metas pequenas e eu faço de uma maneira tal que as pessoas têm que me dizer por que não quer. Eu não vou obrigar ninguém a dar $1. O presidente é quem vai atestar lá, se ele vai dar ou se ele não vai. Se ele disser assim que vai, eu vou cobrar. E ele, na realidade, se ele tiver com 10 pessoas, ele vai pagar $10 por mês e vai pedir a outra. Eu posso até ajudar também o clube. Eu vou ajudar os clubes que não compram, não com isso, a gente vai. Tá? Então, eu acho que o exemplo ele tem chegado em casa. Tá? Agora,
é para o grupo, você externou aí a sua opinião, e se Kleber concordar, a gente muda, pede $1 para o fundo anual, tá? Porque o fundo anual eu vou atacar muito com o Paul Harris aí, né? Tem que montar as estratégias aí que vocês... Kleber sabe, você sabe também, vocês dois são os entendedores da Fundação Rotária, eu só estou jogando aqui as ideias para ser criticada mesmo, tá? Para ser criticada aí. E o grupo achar por bem, a gente muda, não tem problema nenhum, não. Se a gente achar que deve ser outra forma, a gente está aqui exatamente para isso. Eu disse isso porque é o que eu observo, sabe, Miranda, há muito tempo. E eu acho, repito, o que eu falei no começo, doar para a Poli é para distrito rico. O nosso não é. O nosso está longe disso. A gente precisa da arrecadação voltar para nós 3 anos depois. E doando para a Poli não volta, todo mundo sabe aqui, isso não é novidade nenhuma. Então, eu acho que doar para a Poli é importante, mas não concentrar os esforços para a Poli como você está propondo. Aí, meu amigo, me desculpe, mas eu sou totalmente contra. A gente pode botar 50% para a Poli, 30% para a Poli, 10% para a Poli... 10% para a Poli, 10% para a Poli. Tá, 90% para o fundo anual. Tudo bem. A gente convencer Kleber aí. Kleber é quem manda no negócio. Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Eu acho não, que... eu sei que você está falando sério. Eu acho que, no final, sempre a gente tem sobra de FIDUC que o distrito doa para a Poli. Todo mundo faz isso, eu doei $3.000 para a Poli de FIDUC. Todo mundo faz isso, todo governador no mundo inteiro faz isso. Agora, um distrito como o nosso, concentrar na Poli, não dá. A gente pode usar o discurso que vai ser para um percentual para a Poli e um percentual para ajudar no fundo anual. Tá? Eu acho que a gente pode ir por aí. Né? Agora, a minha ideia era o presidente do clube fazer o depósito no Rotary, tá? Na fundação, direcionado, e a gente não vai pegar, ninguém vai pegar dinheiro aí, tá? Cada presidente faz e entrega para mim o comprovante que fez o depósito, tá? Mas a gente pode mudar o discurso, em vez de ser para Poli, a gente pode dizer $1 para o fundo anual. Cada um doa $1. Mas pode ser também. Agora, contanto que a gente não pegue dinheiro. Quem vai fazer o depósito vai ser o presidente. Quem vai pegar o dinheiro dos associados é cada presidente. E vai fazer o depósito e vai mandar para a gente só. Batistella. Batistella, seu microfone está fechado. Aberto, pronto. Boa noite, André. Faz muito tempo que a gente não se fala. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu peço desculpa ter chegado atrasada, mas eu estava no centro da cidade resolvendo um assunto familiar. Agora, Miranda, eu queria trazer aqui uma novidade, uma novidade em relação a dólar. Essa palavra dólar. A gente está cansado de ouvir nos clubes o seguinte, quando a gente fala, olha, você tem que doar $1.000 para a Fundação Rotária para poder obter um título Paul Harris. Vamos estabelecer uma outra moeda, porque o cidadão responde logo na sua cara. Isso é mandar dinheiro para gringo, certo? Por que a gente não estabelece apenas uma questão interna nossa? Olha, nós vamos fazer um fundo, sei lá do qual o nome que você vai querer dar para fazer esse rateio, mas não vinculado à expressão dólar, porque o matuto vai exato no mesmo instante, vai dizer, não vou dar dinheiro para gringo, entende? Então, você vai estabelecer R$6, R$7 por mês para estabelecer um fundo para a constituição de projetos, coisa e tal, é diferente, entende? A imagem que a gente vai vender é diferente. O raciocínio que está na nossa cabeça há tanto tempo, isso é dinheiro para gringo. A gente ouve falar disso
de gente muito importante. Já vi até governador falar desta maneira, você está entendendo? De modo que, então, acho que o nosso presidente Kleber, e você está pedindo exatamente isso para a gente devia raciocinar nesses termos e não na expressão dólar. Não que eu seja contra o americano, pelo amor de Deus. Não que eu seja contra o dólar, não. Eu aprovo tudo isso, porém, meus negócios eu calculo tudo nessa moeda. Porém, quando a gente vai mexer com esse grande público, e com esse público realmente talvez menos abastado, a gente deveria traduzir numa outra moeda. Essa é a minha proposta ao meu presidente Kleber. Pronto, tenho dito. Todo mundo ficou mudo, é? Kleber, quer falar alguma coisa? Que alguém quer falar, dar opinião? Está danado. É o jeito. Eu acho que ofendi todo mundo. Boa noite a todos, meus companheiros. Boa noite, Andréa. Boa noite, Mônica. Carlos Vale. Carlos parece que estava dormindo, chegou agora. Não, estava cuidando de neto. Bem, mas vamos focar exatamente no que o companheiro Miranda pretende. Pelo que eu entendi da fala de Miranda pretende focar em projetos. Ele falou aí que Marcelo vai enfrentar uma barra grande com relação a projeto e, sem projeto, Miranda acha que não vai ser possível a gente ir para frente. Não tem projeto, tá? Nós temos que focar as contribuições para o fundo anual. Essa história de, vamos dizer, você vai dar X e X% fica para polio, vai ser um pouco complicado. Eu acredito que quanto mais se pedir para o fundo anual, mais o distrito ganha, mais o distrito vai ter condições de fazer esses projetos. Sem FIDUC, o distrito não tem nada, não tem recurso para os projetos. Você poderia focar na reunião com os seus presidentes, aquele que tivesse interesse de contribuir para a polio, fizesse um esforço, fizesse uma contribuição, mas sempre voltado para o fundo anual. Eu acho que essa é a nossa meta, cobrir todas as metas de doação para o fundo anual que você vai trazer lá dos Estados Unidos, porque lá, no seu treinamento, você vai ter que dizer quanto vai ser recolhido para o fundo anual na sua governadoria. E nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Eu acho que a gente é pobre de projeto porque somos pobres de contribuição. Sem contribuição ao fundo anual, jamais o distrito vai sair do marca-passo que está hoje. Então, eu convoco os meus companheiros da comissão, a gente pode depois ter uma reunião entre nós mesmos, eu vou mandar para cada um de vocês as atribuições de cada um, a gente depois pode discutir como a gente poderá colocar em prática essas atribuições e vamos trabalhar em cima de projetos, como quer o governador, e trabalhar em cima de projetos é trabalhar atrás de recursos para o fundo anual de projetos da Fundação Rotária. Isso aí é só o que eu tenho a dizer. Depois a gente vai conversando mais. Marcelo. Pronto. Boa noite a todos. Eu acho que a gente está muito afinado com o que a gente está falando, porque eu acho que o que Emílio falou
é importante porque esse dinheiro, quando é fundado, é colocado no fundo anual, isso retorna para os clubes. E o principal, Miranda também falou aqui no começo, a gente, dentro de um distrito, a gente precisa formar uma comissão que coordene esses projetos e formar uma metodologia em cada clube para que esses projetos cheguem. Fica muito difícil você coordenar a elaboração de projetos se você não sabe o que é que a comunidade quer. Porque quem vai saber qual é a comunidade, o que é que a comunidade de Arco Verde quer, é a colega que acabou de falar aqui. Eu acho que todos os clubes se ressentem de fazem a doação mensal ou fazem doação por fundo anual e não vê isso retornar em projeto. Mas para que isso chegue, as necessidades da comunidade, o fundamental é que um projeto venha da comunidade, venha de Arco Verde, venha de Casa Amarela, venha de Pesqueira, venha de Petrolina, venha da Paraíba, do distrito da Paraíba, isso coordenando todo o distrito. Então, a gente precisa montar uma metodologia para que essas necessidades de projetos elas cheguem. Se eu não me engano, acho que Miranda vai saber dizer melhor, durante o ano rotário dele, governador, ele vai ter uma boa quantia em dinheiro para elaboração de projetos. Eu não gostaria de dizer porque eu sou ruim de números, eu acho que é mais de 80 mil dólares, alguma coisa assim. Aí, mas Miranda pode falar. E essa é uma grande oportunidade, aquela história. Eu tenho um dinheiro disponível e eu vou ser incapaz de fazer um projeto para usar esse dinheiro. Eu acho que a gente tem que vencer isso e criar uma metodologia que até sirvam para os próximos governadores. Até porque, assim, eu acho que a gente vai animar o Rotary, a gente vai aumentar o companheirismo, a gente vai aumentar a frequência, porque as pessoas vão ver a ideia do Rotary, da Fundação Rotária funcionando. Agora a gente precisa criar uma metodologia para esses projetos chegarem. Dentro do meu clube, eu estou fazendo o meu papel, dentro do Rotary Recife. Então, a gente está conversando com o Abril Cristo Redentor, já procurando pensar em alguns projetos. Tem a nossa companheira Leni, que tem uma escolinha na cidade mais pobre do estado de Pernambuco, que a gente está procurando com ela elaborar alguns projetos, mas hoje desde que Miranda me chamou, a gente está respondendo, eu estou sentindo um pouco de dificuldade, é isso, de que os projetos cheguem. O projeto não pode ser da minha cabeça, eu tenho que ajudar a fazer o projeto, mas o projeto tem que vir da comunidade, tem que ter a participação do clube. Por isso que tem que vir do clube, porque o clube, dentro da sua comunidade, ele tem que descobrir qual é a necessidade daquela região, o que é que a gente pode fazer para ajudar. Aí o que eu queria dizer é isso, eu acho fundamental é a gente criar essa metodologia para que essas ideias e esses projetos cheguem e a gente está à disposição para ajudar no que for possível. Marcelo, me diga o seguinte, como é que você acha que esse material devia chegar para você? Quem é que vai ser a pessoa que vai trazer? Você vai falar com todos os presidentes de clubes, a gente vai dar outros exemplos, a gente vai pegar alguns exemplos no Brasil todo, onde já teve projeto bem sucedido, ou até mesmo no próprio distrito, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, teve projeto bem sucedido, porque até hoje tem, né? Então, a gente precisa, pelo menos na minha cabeça, eu acho que a de Kleber e a de Remídio, eles estão mais envolvidos com a Fundação Rotária. Eu, praticamente, nunca entrei na Fundação Rotária, né? Eu estou aqui somente agora porque Justo me colocou na BTRF e Alexina permaneceu também na BTRF. Então, eu estou sabendo alguma coisinha, muito pouca coisa da BTRF. Mas, na realidade, a minha dificuldade é qual é o projeto que eu vou fazer. Miranda faz um projeto, eu não sei qual projeto que eu vou fazer, né? Eu posso até, mais ou menos, entender a filosofia do projeto, mas para você chegar, é como Emílio, assistiu uma palestra de Emílio, que ele diz, né? Tem que vir da comunidade e muitas vezes não está certo, porque tem que ter sustentabilidade. Como exemplo, esse curso que a gente fez com o Júlio, né? Se eu não me engano, Júlio Lócio, no Rio Grande do Norte, ele apresentou exemplos de poço artesiano, piscicultura, bandas, manutenção de bandas. Eu acho que a gente poderia, exatamente o que você falou, pegar alguns exemplos e eu acho que aí fazer uma reunião com todos os presidentes de clube
nem que só fosse à distância, e se colocar à disposição e mostrar exemplos e até dizer o valor que a gente tem disponível para elaborar esses projetos e falar um pouquinho do projeto de $1.000 ou então um projeto global, se for maior. Mas eu acho que o grande objetivo da gente conseguir é fazer a maior quantidade de projetos menores e que sejam aprovados e que sejam executados. Mas eu acho que a gente deveria realmente pegar exemplos de projetos já feitos e de sucesso e fazer uma reunião com todos os presidentes. Eu acho que isso tem que ser do presidente. E aí, vamos dizer, essa comissão que vai elaborar o projeto, ajudar a elaboração do projeto, dentro do clube, vai ter que ter um responsável, porque essa comissão não pode estar cuidando do projeto que está rolando lá na Paraíba, lá em Natal, em outro local. Então, o clube tem que ter um responsável, e essa equipe de dentro da governadoria, certo? De todo o distrito, vai apoiá-lo. Mas quem tem que ficar responsável pela execução é o clube que está aprovando, que está apresentando o projeto. E tem que ter um responsável, como você disse. Nada sem dono funciona. Então tem que ter um cara que diz, ó, esse cara que a gente vai ligar para ele, dizer o que está faltando, o que está precisando, precisa de alguma coisa. A gente vai ajudar a captar dinheiro, porque a gente vai ter que captar dinheiro de fora. Vai ser o quê? Empresa cidadã? Vai ser com Paul Harris? Tudo isso que você falou, ele apoia a captação do dinheiro, a parte que a gente tem que correr atrás dos projetos. E aí a gente vai mostrar aos clubes de como conseguir isso e fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma apresentação com exemplos. Aí eu vou precisar de ajuda de vocês que têm mais experiência, porque eu não conheço todos os projetos. O que eu vi foi alguma coisa que o próprio Júlio Lócio apresentou e que a própria reunião com a Alexina lá em João Pessoa apresentou também. Mas a gente pegar exemplos para montar uma apresentação e fazer uma reunião com os presidentes de clube, né? Os que vão ser empossados, né? Rogério? Boa noite a todos. É uma alegria rever muitos companheiros aqui essa noite. Alguns que eu não conheço. Meu nome é Rogério Farias, eu sou do Recife Clube do Rotary, o Recifão. Eu gostaria de dizer, Miranda, primeiramente o seguinte. Primeiro que eu gostaria de concordar com o Batistella, eu acho que essa questão da doação em dólar assusta um pouco mesmo. Eu acho que se a gente, digamos, traduzisse isso em reais, talvez assustasse menos aos associados. Mas eu queria, na verdade, comentar essa dificuldade que a Mônica falou com relação às doações, porque os clubes se ressentem de saber o que é que está sendo feito, o que é que está sendo obtido com as doações. E pela minha experiência, eu noto que a gente tem, às vezes, dificuldade de divulgar o que a gente faz e o que a gente obtém na ação rotária. Eu falo especificamente do meu caso, como responsável pelas bolsas educacionais, que, por exemplo, é uma atividade desenvolvida com apoio da Fundação Rotária e que tem pouca, digamos assim, visibilidade. Tive sorte, mesmo com esses 2 últimos anos de pandemia, na governadoria de Emídio, a gente conseguiu uma estudante aqui do Recife que foi contemplada com uma bolsa da Fundação Rotária de $58.000. Então, a governadoria, a Emídio, contribuiu, na época, com $5.000, e a gente, porque, no caso, a contrapartida também tem que ter do estudante, que contribuiu com $4.000, e o clube contribuiu com $1.000. Então, essa estudante está atualmente fazendo mestrado na Holanda, está sendo um sucesso total e está assim, dando muitos resultados para a gente. Mas isso falta, eu sinto que falta a gente divulgar melhor isso. E talvez, Mônica, seja o caso de a gente apresentar, porque realmente, assim, durante a pandemia, eu não tive a oportunidade nem de visitar as universidades e nem de visitar os clubes. Mas, assim, com a melhora da situação da pandemia, a gente vai tentar fazer isso. E aí eu acho que é importante trazer essas informações para os clubes, para eles verem que
qualquer clube pode apresentar uma proposta de bolsas educacionais para um candidato da sua região, né? Desde que se enquadre naquelas condições da Fundação Rotária. Então, são coisas que a gente precisa divulgar melhor, porque talvez a gente saia, a gente consiga sair dessa bolha que a gente fica muitas vezes focado nos projetos que a gente conhece mais, né, que são mais divulgados, mas essas bolsas educacionais elas têm elas abrem um horizonte muito interessante para os clubes. E eu acho que isso talvez seja um incentivo para aqueles clubes que possam indicar candidatos, que a gente possa divulgar essas ações. E aí é uma sugestão. Eu acho que é comprovadamente válido e o recurso existe. A Fundação Rotária financia essas bolsas e a gente teve a sorte desse último ano, a nossa candidata foi a única do Brasil que conseguiu essa bolsa na Holanda e assim, traz uma visibilidade muito boa para o distrito. E eu tive um apoio muito grande do escritório em São Paulo, eles ficaram muito... Emílio me deu o contato da pessoa lá agora me fugiu o nome, da pessoa lá no escritório em São Paulo, e deu um pouco de trabalho, porque a gente aprende fazendo, né? Mas o My Rotary também foi muito importante, que é uma coisa que eu acho que todos deveriam olhar mais também o My Rotary, acho que é muito importante. Enfim, então, o que eu queria dizer é que a gente pode, digamos, conquistar maior adesão para as contribuições se a gente mostrar esses resultados. E é isso que eu acho que a gente pode tentar fazer, sabe, Miranda? Mostrar aos clubes do interior que isso existe, que isso é possível, que esses estudantes podem, digamos assim, competir internacionalmente para obter uma bolsa que é extremamente generosa e que pode mudar a vida da pessoa. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que a gente pode tentar mudar essa situação da desinformação, mostrar melhor essas coisas que estão acontecendo e que elas acontecem no distrito, só que a gente precisa mostrar isso melhor. Tá bom? Era isso que eu queria dizer. Ô, Rogério, quanto foi que a Fundação Rotária entrou com essa estudante? Quanto é que a $48 mil. Fundação... $48 mil. Isso. É uma coisa assim que eu estou dizendo que a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Então, na realidade, foi até bom eu ter chamado a Andrea para isso aqui, porque é uma questão de imagem pública, quer dizer, imagem internamente da gente, que a gente precisa mostrar. E Mônica, talvez, disse assim, ó, gente, a Fundação deu para Pernambuco $48 mil. Agora, tentar diversificar também clube a clube. Eu acho que Rotary é Rotary e não é um clube outro clube que vem. Vou dar um exemplo a vocês aqui, o que foi que a Fundação Rotária também, que agora eu me lembrei, na época da enchente que teve aqui na terra de Leandro, aí, Barreiros, etc. Aí deram aqui quase 500 barracas, né? Quase 500 barracas a Fundação Rotária deu, no instante, em questão de um mês, estava aqui 500 barracas com fogão, com tudo que tem. E a gente não divulga isso. Por exemplo, agora, recentemente aqui, Emílio não conseguiu chegar na conferência de Gilson, lá porque estava chovendo muito, e depois de uma semana, a Fundação Rotária mandou aqui R$125 mil para se comprar de mantimentos, que a gente comprou 2.000 cestas de mantimentos aí, de coisa básica, e a gente distribuiu para a população carente, a população que estava necessitando de comida aqui no Grande Recife. Tá? Então, a gente precisa talvez até divulgar mais, né? Para tirar também essa dignificação que não volta. Eu acho que a gente tem que até contabilizar depois quanto a gente recebeu e quanto a gente deu. Eu acho que até era importante aí, né, Kleber? A gente listar tudo que a gente recebeu aqui, né? Na minha época aqui, a época de Kleber aí, eu não sei se Kleber era governador, não sei se era Bira, e conseguiu o ônibus, eu não sei qual foi a época aí. E conseguiu, foi $250 mil, conseguiu, né? Para um projeto que teve aqui. Então, a gente precisa divulgar isso aí. Eu acho que a Andrea também foi muito bom,
porque a gente pode tentar isso aí, André, a gente tentar divulgar mais essas ações que a gente tem para melhorar essa imagem, né, que está desgastada, como a Mônica muito bem falou. Não é Mônica que eu vou ouvir falar, não. São outras e outras pessoas que eu vejo bater nessa tecla. Né? Não foi a primeira vez isso que Mônica... eu estou muito consciente aonde é que eu estou, como é que eu estou entrando na guerra. Né? Eu já sei o que vem de bombardeio por aí, mas eu estou tentando me esquivar por aí. Né? E a gente, com essa reunião, é muito boa, porque já esclarece essa de Emílio foi muito bom, a gente vai mudar, Emílio. Eu tava pensando na Poli, porque ele podia pegar com muita gente aí, assim, Poli pode se envolver, mas eu acho que a sua ideia é boa, Kleber também está aí, e a gente muda isso aí, $1 para o fundo anual, e o coisa tem. Eu acho que se a gente chegar a essa conclusão, e na realidade Kleber é que vai realmente... e como o Kleber também já sinalizou, né, a gente vai nessa linha de fundo anual, cada um dá $1 fundo anual, e eu acho que é $1 não, perdão, 5,34, né? A gente arredonda para 6, né, Batistela? A gente vai... Miranda, você estabelece um valor R$6, porque você não sabe o que vai acontecer com o dólar, o valor do dólar. Na sua mente vai estar o valor, certo? Porém, a gente pode estabelecer um valor R$6, R$7, mas a gente sabe que a conversão é outra, certo? Ok? E se não for dar $1, dá menos de $1, paciência, mas contribui de alguma forma. Entende? Um valor para arrecadar. Como existe um valor para o fundo distrital da governadoria, vai ter um valor para o fundo distrital da Fundação Rotária. Um negócio desse tipo. Né? Isso aí é uma proposta para Kleber. Kleber o nosso presidente aí, que não tem mais cabelo, quem sabe vai nascer cabelo ele descobrindo o ovo da galinha. Como é que nasce o ovo? Primeiro o ovo ou a galinha? Quem sabe, né? Quem sabe? Bom, alguém mais quer falar? Quer levantar a mão aí? Quer fazer algum comentário? Eu acho que todos falaram. Só quem me falou até agora foi a André. Eu já falei isso. Pois é, boa noite mais uma vez, Miranda, boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, me coloco à disposição, Rogério, para poder conversar com você depois, para fazermos um texto e divulgarmos essa Bolsa de Educação lá no My Rotary, ok? Se você tiver alguma foto da mestranda, poderemos fazer uma divulgação interessante, porque é isso, acho que a gente precisa realmente mostrar, não é, o que a Fundação Rotária faz, não só no mundo, como a gente tem lá no Brand Center vários vídeos informando a atuação da Fundação Rotária, não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. E eu acho que ajudaria muito a esclarecer essas questões que a Mônica trouxe aí, que não é só de Arco Verde, eu acho que são de vários clubes, não é? E que a gente pode minimizar fazendo divulgações. Eu estou à disposição, vamos trocar ideias, Rogério, e já tentar fazer aí um trabalho com essa Bolsa de Educação, tá bom? Eu tive uma ideia agora, você falou aí, a gente poderia, Rogério, talvez, ela fazer um videozinho, gravar um vídeo, um histórico assim bem rápido dela, para saber o que foi que ela se beneficiou, o que foi que ela recebeu, e foi por conta da fundação. E esse vídeo, a gente na Assembleia, a gente passa e divulga isso aí de uma forma, fica até mais objetivo do que a gente escrever e bater a foto dela, né? Ela falando, ela dizendo, eu acho que a gente divulgava na própria Assembleia, porque aí já dava uma conscientização maior aos participantes, né? Tá certo. A gente precisa mudar essa ideia de... Ótima ideia. Combinado, viu, André? Combinado, Miranda. Só ressaltando que Emílio deu um destaque especial na conferência dele. Ele mostrou
Na época a gente não pôde ir porque a pandemia ainda estava ainda causando alguns... E o pai delas tinha tido Covid, então ela não podia participar da conferência de Emílio por conta disso. Mas Emílio mostrou o vídeo lá, fez toda as fotos e fez muitas referências a isso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar sempre lembrando, porque isso não pode cair assim, porque o mestrado dura 2 anos. Então, a gente tem sempre que ficar lembrando isso, né? Ô Miranda, eu gostaria, já que você está falando de vídeo para a Assembleia, certo? Eu queria fazer uma sugestão. Se a nossa companheira Mônica falou muito do retorno, que o Clube de Arco Verde quer saber do retorno, quer saber do retorno. Muito bom. Seria interessante que se fizesse um levantamento, talvez do grande projeto, que o maior deles foi porque foi para o EMOP, que foi do Rotary Clube Recife, mas tem inúmeros pequenos projetos que a Assembleia deveria tomar conhecimento, você está entendendo? Por exemplo, Jaboatão teve pequenos projetos, teve vários pequenos projetos, outros clubes, o Boa Viagem teve vários pequenos projetos, o Largo da Paz também já teve projetos. Então, se tivesse um histórico disso para que a gente exibisse na Assembleia, ou pelo menos exibisse para a sala da Fundação, para mostrar em loco realmente os benefícios que o Distrito 4.500 já teve nisso. Me recordo perfeitamente quando a gente fez o projeto de irrigação de Pombal, vizinho de Pombal, como é que tem aquela... Tem uma outra... Pombal, foi Pombal mesmo, entende? E foi um sucesso. Veio aqui até um representante de Rota Internacional para verificar em loco o funcionamento do projeto de irrigação, mas tudo isso terminou no esquecimento. Não se fala mais nisso, entende? Então, essa história, essa memória deveria ser avivado. E você está com gás para fazer isso. Vamos resgatar um pouquinho dessa história da Fundação Rotário do Distrito 4.500, que tem muita coisa para falar. João Pessoa, por exemplo, tem muita coisa para falar. Kleber é uma memória viva desse assunto, conhece de cabo a rabo. O Kleber, o Emílio Cunha, são pessoas que viveram a Fundação e vivem a Fundação Rotária com profundidade. Então, sabe efetivamente a história do distrito. Eu acho que merecia resgatar um pouco dessa história, ok? Falar da história, falar do passado é construir o futuro, minha gente. E nós estamos querendo construir o futuro. A gente precisa falar um pouco do passado e mostrar. O importante não é papo furado, não. A gente ficar falando, aconteceu isso no Rio Piranhas, em Pombal. Não, está aqui a fotografia, está aqui o que sobrou disso aqui, o projeto aconteceu isso, as pessoas foram beneficiadas, entende? A escola de datilografia de Jaboatão, veja bem, uma escola de datilografia. Hoje em dia nem existe mais uma máquina de datilografia, mas se fez um projeto da Fundação Rotário para ter uma escola de datilografia, uma escola de corte e costura, em Jaboatão também, você está entendendo? Então, essas coisas são pequenas coisas que os clubes do interior parece que esquecem que isso pode ir para uma fundação rotária. Isso pode. São pequenos projetos de $1.000, $2.000, que isso é perfeitamente sair pelo fundo distrital. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Batistella, Júnior está gravando essa reunião e eu pedi para ele escrever tudo isso para ficar na memória, para não ficar só na conversa. Tudo isso a gente vai repassar para a Kleber. Foi muito boa, provocada por Mônica, inclusive. Quem tem uma memória talvez escrita, quem tem uma memória talvez escrita, alguma coisa disso muito sério, é o governador Alberto Bittencourt. Também. Ok, muito obrigado. Não falo mais hoje, não. Chega. Kleber, pode falar. Não tem mais nada para falar? Não,
é muito mais importante nos clubes do que para o público, porque o desconhecimento dos nossos clubes é que é grande. E a gente precisa mostrar aos companheiros o que é que a Fundação já beneficiou o nosso distrito. Você vê agora que, na pandemia mesmo, foram mais de 4 projetos, não é, Emílio? Entre pandemia e enchente, foram mais de 4 projetos de auxílio a desastres, sem um custo sequer para o distrito. Quer dizer, veio dinheiro de graça para a gente. E é como você diz, Miranda, se somar o que nós recebemos durante o ano, é superior ao que nós doamos para a Fundação. É preciso mostrar isso aos clubes. E, na realidade, existe retorno. Né? Existe retorno em você acreditar na Fundação e você fazer um investimento na Fundação Rotária, porque quando nós doamos, nós estamos investindo em bens melhores para o distrito da gente e para outros distritos aí, no mundo todo. A gente doa no conjunto, né? No conjunto. E isso é que é o importante. Eu vou fazer como Batistella, eu vou me calar agora. Eu acho que a reunião, acho que a gente já explorou muito, eu aprendi muito também, só lembrando a palestra que eu assisti de Kleber, que todo o dinheiro da Fundação, 92% retorna, porque a Fundação tem muita gente trabalhando de graça para ela. Hoje a gente está trabalhando, veja quantas pessoas trabalhou para a Fundação hoje aqui. Né? Só a Batistella que ganhou dinheiro, mas o resto ninguém ganhou dinheiro da Fundação aqui agora hoje. Nada. Eu ainda vou jantar. Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, né, a participação de vocês aí, em nome de Kleber, né, que para mim foi realmente uma honra estar aqui junto com vocês e dizer a vocês que eu vou estar, já disse isso a Emílio, já disse isso a Kleber e estou dizendo a todo mundo que eu vou estar, eu disse que era um ano, mas Kleber já corrigiu, disse um ano não, são 2 anos. Eu já venho sonhando com o Rotary. Todo dia de manhã eu penso numa coisa no Rotary. Me acordo 5 horas da manhã e fico pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como vai fazer. Então, eu tenho trabalhado muito para o Rotary também e vou me dedicar esses 2 anos para ajudar a todos os rotarianos, de uma certa forma, para os presidentes de clubes e, logicamente, através de toda essa comissão nossa, que um presidente, um governador não faz nada se não for com vocês, tiver uma comissão boa. Então, isso é que eu quero focar. Né? Eu não quero fazer numa governadoria melhor nem pior. Né? Eu quero fazer uma governadoria que seja o melhor que cada um possa dar. Né? Eu vou dar o melhor. Possa ser que eu consiga algum objetivo, pode ser que eu não consiga, mas eu não tenho essa... Leandro está com muita goga comigo aí, está fazendo uma propaganda enganosa muito grande, né? Mas eu não tenho esse objetivo de fazer a melhor. Eu quero fazer o melhor que eu posso fazer, e o melhor que eu posso fazer é tentar motivar vocês, motivar os presidentes, motivar os governadores assistentes, para que a gente possa obter um grande resultado. Agora, eu vou pedir também a vocês agora o empenho de vocês com relação à Assembleia, gente. Cada um de nós vamos ser responsáveis para trazer um grupo de pessoas. Tá? Eu acho que, como eu vi também no treinamento lá em São Paulo, a gente só gosta daquilo que conhece. Então, não adianta a gente não ser treinado, como o Kleber diz, não ter informação, como o Kleber diz, como Mônica também disse. Se essas pessoas que criticam, essas pessoas que falam, venha para a Assembleia. Eu tive a melhor impressão que eu tive do Rotary foi quando eu fui para a minha primeira Assembleia em Caruaru. Eu achei um negócio fantástico, eu não pensava nunca que teria tanta gente num negócio desse. Né? E fiquei encantado com isso aí. Hoje, falando com o Mário Antonino, né? Fui hoje passar a manhã com o Mário Antonino para ele me aconselhar e conversar com ele um pouquinho. Que eu estava dizendo a ele que era
Ali não é é uma memória do Rota Grande, né? Mas é um laboratório, a casa dele, realmente. Então, o empenho de vocês, todos vocês, para que a gente possa conseguir o maior número possível, tá? De pessoas. Fiz uma aposta com o Batistella aqui em casa, né? E eu tenho certeza que eu vou ganhar, nem que ele vai me pagar uma garrafa de vinho, que eu disse a ele que eu ia conseguir 50 companheiros nossos do clube para ir para a Assembleia. Já pensou que desafio? Rogério mesmo vai trazer os 4, né, Rogério? Rogério vai ter que ir para lá e eu já convoquei até meus filhos para chamar os afiliados dele. Mas é companheiro... Vai para lá no sábado. É companheiro do Rotary Clube Recife e não vale as mulheres, esposa de rotariano. É rotariano, hein? Só rotariano. 50. Agora, eu já comprei o vinho. Eu já comprei o vinho. É o vinho do Barolo do Piemonte. Está comprado o meu, certo? Com certeza. Tá bom, Se gente. eu perder, a gente bebe lá. Muito obrigado a vocês. Vou deixar a última palavra com o Kleber, que é o presidente da comissão. Eu só estou aqui como enxerido. Kleber, pode encerrar, Kleber. Toda a sua palavra. Quero agradecer aos companheiros que estiveram aqui presentes conosco, não é? Dizer que a gente tem que seguir o rastro do líder, que é Miranda, que está muito empolgado, e procurar da melhor forma possível ajudar ele. Dizer a você, Miranda, que se você conseguir que cada presidente, cada seu presidente de clube levar as suas comissões para a sua assembleia, só aí a gente vai ter, no mínimo, 400 pessoas na assembleia. Isso já vai ser uma grande coisa. Se não for nenhum companheiro e cada clube levar o presidente e suas comissões, a assembleia já vai ser uma das maiores assembleias que a gente teve no distrito. Primeiro, porque vamos ter 400 ou mais pessoas na Assembleia, e segundo, que aquelas pessoas que vão estar na Assembleia são exatamente as pessoas que precisam estar lá para escutar a gente e se empolgar da forma que a gente está se empolgando para levar a sua governadoria para frente. Uma boa noite para todos e até a próxima reunião, não é, Miranda? Vamos fazer outra aí, depois que quando eu voltar, que eu venho com outras ideias daí. Isso. E a gente vai exatamente dentro dessa linha aí, Kleber, dentro dessa linha. E a gente vai surgir com novas ideias. Leandro não quer que eu diga, não, mas eu fico na boca para dizer, na língua, para dizer as ideias que eu tenho. Não diga agora não, não diga agora não. Mas vem outras coisas por aí, para tentar movimentar o distrito.